graça e paz em nome de Jesus. O tema da nossa mensagem: pode o corpo por si mesmo pecar? A resposta é não. Amados amigos, o corpo por si mesmo, você pode ter certeza, ele não tem o poder, ou seja, nesse sentido. Há uma lei que opera sobre a força do pecado em todos os homens, eu disse todos. Amados, essa lei do pecado é a que opera nos membros do corpo, ou seja, do nosso corpo, para fazer pecar. Lá em Romanos 6, versículo 16, a palavra do Senhor diz assim, lá no finalzinho: assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado que produz a morte, ou poder obedecer a Deus e ser aceito por Ele. Ou seja, há uma escolha. Amados amigos, para que você possa entender, estamos livres do pecado, ou seja, pela graça. Irmãos, em nome de Jesus, o salário do pecado, todos sabemos que a Bíblia diz, é a morte. Ou seja, mas o dom gratuito de Deus é o que? A vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém? Amigo, estamos livres do pecado, ou seja, estamos livres pela graça. Ou seja, meus queridos, Deus estabeleceu leis naturais para o corpo, para o nosso corpo. E essas leis físicas, meus queridos, é que governa o universo, que governa a vida física de cada pessoa, de cada um de nós. Amados, no vídeo anterior, se vocês perceberam, fiz uma pergunta: o que significa pecar contra o corpo? A resposta estava lá em 1 João capítulo 3, versículo 4. Vou frisar para vocês, para relembrar vocês: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Amados amigos, lembra que eu disse no vídeo anterior também que as leis que regem, ou seja, o funcionamento do corpo, que corrompe, ou seja, pela prática do pecado, que é manifesta através dos nossos sentidos. Sentido esses, meus queridos, a visão, a audição, o olfato, o paladar, o olfato. E essas funções são comandadas pelo quê? Pela alma e pelo espírito. Meus amados, sabemos que a nossa alma é o nosso intelecto, é o que pensamos, é a nossa vontade. E sabemos que o espírito é a parte que conhece a Deus. Amados, primeiro vamos falar aqui para que vocês possam entender sobre a visão, ou seja, para entendermos um pouco essa palavra. Infelizmente, meus queridos, as pessoas são induzidas a pecar através da concupiscência dos olhos. Amados, é pela visão de algo proibido que muitas pessoas pecam contra o tabernáculo, ou seja, contra o seu próprio corpo, desonrando, ou seja, com adultério, com fornicação, com imoralidade, sexualidade e até mesmo furto. Meus queridos, o Senhor é bem claro, é um mandamento, está lá em Êxodo capítulo 20, versículo 14, não adulterarás. Meus queridos, o Senhor adverte contra a maldade. As pessoas são o quê? São induzidas através dos seus olhos, ou seja, posso dar exemplos, existem olhos altivos, olhos malignos, olhos zombeteiros, olhos maus. O Senhor, meus queridos, adverte na palavra dele, lá em Provérbios capítulo 6, versículo 17, fala sobre os olhos altivos, a língua mentirosa, as mãos que derramam sangue inocente, olhos malignos, o que está escrito lá em Provérbios 23, versículo 6, que diz assim: não comas o pão do invejoso, nem cobice os seus delicados manjares. Ou seja, meus queridos, não coma o pão daquele que tem olhos malignos, ou seja, olhos maus. Amados amigos, existem olhos zombeteiros. Lá em Provérbios capítulo 30, versículo 17, fala o que? Sobre os olhos que zombam do pai, ou seja, ou que desprezam a obediência à sua mãe. Esses são aquelas pessoas que têm olhos zombeteiros. Meus amados, lá em 2 Pedro capítulo 2, versículo 14, tem olhos cheios de adultério. Depois vocês meditam lá para não ficarem minhas palavras. E Jesus disse uma coisa muito importante lá em Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23. São os olhos a lâmpada do corpo. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Amados, devemos cuidar dos olhos, ou seja, para que sejam luz, amém? Ou seja, e não trevas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, coloque isso na tábua do seu coração. Amados amigos, já a audição
vocês prestem muito bem atenção que até o dia de hoje o diabo ele explora os sonhos para perturbar o que? A alma e o espírito. Exemplo, meus queridos, que vemos no nosso cotidiano, nosso cotidiano, vemos o que ao nosso redor, jovens, ou seja, são atraídos o que? Pelas parafernálias, meus queridos, dos sonhos, ou seja, que prejudicam o que? A audição, né? E com mensagens ocultas, ou seja, de Satanás, você pode ter certeza nisso, amados. Nenhum órgão, ou seja, do corpo, pratica o quê? Qualquer ato por si só, por si mesmo, porque, meus queridos, todos são comandados pela alma e pelo espírito. Ou a palavra de Deus deixa bem clara: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós. Amados, devemos cuidar do nosso corpo de modo que glorificamos o nosso Deus, que venha glorificar o nosso Deus. Amém? Essa é uma pequena mensagem da parte do Senhor para o seu coração. Que vocês tenham uma boa Páscoa, que vocês venham estar conectados sempre com Jesus. Jesus, nesse exato momento, está ao lado do Pai, à destra do Pai, intercedendo por cada um de vocês, aonde vocês estiverem, se conecte. A palavra do Senhor diz: vigiai e orai para não entrar em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Meus queridos, perseverem em nome do Senhor Jesus Cristo, para que naquele grande dia vocês possam estar ao lado do Pai, ao lado do nosso Jesus, ao lado do nosso Redentor, ao lado da nossa fortaleza, ao lado da nossa redenção, ao lado do nosso Yeshua. Amém? Deus continue te abençoando. Tchau, tchau. Um forte abraço.